Pois eu aposto que nessa quarentena você esteja se sentindo igual uma tênia, solitária. Professor, mas qual tênia é causada pela carne de porco e qual é pela carne de boi? Se quer descobrir um pouquinho como acontece todo o ciclo de vida de uma tênia, vem comigo até o final. Ei, se liga! Você sabia que uma tênia ela pode chegar a 9 metros de comprimento? Bom, na aula anterior a gente já viu um pouquinho sobre os plateumintos e os nemateumintos, e hoje a gente começa a estudar um pouquinho sobre uma verminose causada por um verme plateuminto, lá o verme achatado. Bom, as tênias são causadas por vermes do gênero Taenia, que pode ser tanto Taenia solium como Taenia saginata, e elas variam de 6 a 9 metros de comprimento, e cada uma vai ser transmitida pela carne mal passada de algum tipo de animal, ou pela carne de boi, dos bovinos, ou pela carne de porco, lá dos suínos. As tênias são hermafroditas, ou seja, no mesmo organismo tem a produção dos dois gametas, tanto masculino ou feminino, e elas têm um corpo dividido em 3 partes. As 3 estruturas que formam o corpo de uma tênia são escólex, colo e estróbilo. O escólex seria essa parte da cabeça da tênia, onde tem a presença de ventosas e ou não de ganchos. A presença ou ausência desses ganchos é quem vai determinar se a tênia é solium ou saginata. Isso a gente descobre no final. Já esse cólon, essa estrutura que sai do escólex, é responsável pela formação das proglotes. E essas proglotes vão formar toda essa estrutura do corpo da tênia chamada de estróbilo. Existem 3 tipos de proglotes. As proglotes imaturas, que são essas que surgem do cólon, que ainda não tem estrutura de reprodução, não tem órgãos de reprodução. Existem as proglotes maduras, nessa parte intermediária do corpo da tênia, que já tem as estruturas de reprodução, o testículo, o útero, o ovário, que é responsável pela fecundação, lembrando que elas são hermafroditas e têm a capacidade de autofecundação. E no final do corpo dessa tênia tem a presença das proglotes grávidas, que são responsáveis por alojarem os óvulos. E ali ela se desprende, é liberada no ambiente, fazendo a propagação, a proliferação dessa espécie, a dispersão das tênias. Se existe a presença de ganchos no escólex de uma tênia, a gente classifica essa tênia sendo tênia solium. Mas professor, como que eu sei qual que é do porco, qual que é a do boi? É um jeito meio bobo de lembrar, mas eu vou facilitar para vocês. O que a vaca produz? A vaca produz leite. Se ferve demais esse leite, acaba criando aquela película que a gente chama de nata. Logo, dá para fazer uma associação que tênia saginata é transmitida por carne mal passada de boi. Logo, tênia solium é transmitida por carne mal passada de porco. Voltando agora sobre a reprodução aqui das tênias, vale lembrar que elas realizam autofecundação, ou seja, têm a capacidade de se autofecundar, de gerar organismos sem precisar de um parceiro sexual. Como que isso ocorre? Bom, uma proglote madura tem a capacidade de fecundar uma proglote madura vizinha. E como isso ocorre? Dentro de uma proglote, há a presença das estruturas testículo, ovário e útero, que são todas as estruturas de reprodução da tênia. Lá dentro dos testículos são formados gametas masculinos, que vão ser liberados pelo poro genital. Saindo pelo poro genital, os gametas masculinos eles vão de encontro com o poro genital dessa proglote madura vizinha. E lá dentro, então reprodução interna, vai ocorrer a fecundação. Depois que ocorre a fecundação, são gerados ovos, que vão ser alojados dentro dessa proglote madura. Para que esses ovos possam ser alojados dentro dessa proglote madura, esses órgãos de reprodução eles vão atrofiando para liberar um pouco do espaço. E então essa proglote madura agora ela se transforma numa proglote grávida. Essa proglote grávida ela pode abrigar mais de 100 ovos em cada uma dessas proglotes. Logo depois, essa proglote grávida agora, ela pode se desprender do corpo da tênia para ser liberado aí no ambiente e conferir uma dispersão da espécie. Logo após esses ovos eles serem liberados no ambiente através das fezes, esse ovo ele precisa encontrar um hospedeiro, que a gente vai chamar de hospedeiro intermediário, que pode ser tanto o boi quanto o porco, vai depender da espécie de tênia.
A partir do momento que esses ovos eles entram em contato com esse organismo, né, esse hospedeiro intermediário, esse intermediário ele vai ingerir os ovos, vai fazer a ingestão desses ovos que estão ali disponíveis no ambiente, vai cair na circulação e esse ovo vai eclodir. Esse ovo eclodindo vai dar origem a uma larva que vai se instalar em algum tecido desse animal que é o hospedeiro intermediário. Dentro do tecido desse hospedeiro intermediário, a larva ela vai formar uma espécie de casulo, uma cápsula cheia de um líquido e lá dentro essa larva vai se desenvolver. Essa estrutura formada por esse saco, essa vesícula, esse líquido e a larva em desenvolvimento é chamado de cisticerco. Quando se faz a ingestão da carne mal passada desse animal hospedeiro intermediário infectado contendo esse cisticerco no músculo, essa larva, através do sistema digestivo, vai alcançar o intestino, agora do hospedeiro definitivo, no caso os humanos. Ao alcançar o intestino, essa larva ela se desenvolve até chegar na fase adulta, onde ela vai começar novamente o ciclo reprodutivo, gerando novos indivíduos que são novamente liberados nas fezes e assim o ciclo ele continua. Dentro dos sintomas apresentados aqui pela teníase, é encontrado muito desconforto abdominal e cólica. Também a pessoa vai acabar tendo náuseas e vômito. Por conta de o organismo estar instalado nessa região, né, do intestino, acaba levando a uma insuficiência na absorção dos nutrientes, o que acaba levando o indivíduo a ter uma desnutrição e, por vezes, ali, muita diarreia. Mas por que sempre associam cisticercose com teníase? Sempre há essa associação da cisticercose com a teníase porque as duas doenças são causadas pelo mesmo agente etiológico, que é a tênia. Bom, o que ocorre ali é um processo diferente na ingestão, onde a gente acabou de ver que, para uma pessoa ter teníase, ela vai fazer a ingestão de uma carne mal passada de porco ou de boi, contendo o cisticerco, aquela vesícula com a larva. Ou seja, para que a pessoa tenha teníase, ela tem que fazer a ingestão da larva da tênia. O que ocorre na cisticercose é um processo diferente, onde a pessoa vai fazer a ingestão dos ovos da tênia. Mas onde vai ocorrer essa ingestão? Ou na água contaminada, ou em alimentos mal higienizados. Ao fazer a ingestão desses ovos nesses alimentos ou na água contaminada, o ovo ele acaba alcançando a corrente sanguínea. E aí que complica, porque assim que ele alcança essa corrente sanguínea, o ovo ele pode chegar a qualquer parte do corpo do ser humano e se instalar lá dentro desse tecido e formar um cisticerco. Por isso que é chamado de cisticercose, porque é dentro do ser humano que vai formar um cisticerco, novamente, aquela vesícula contendo a larva. Bom, se pode alcançar qualquer lugar, esses lugares podem ser o cérebro, os olhos, a medula espinhal, e isso pode levar o ser humano à morte, a ter cegueira, a ter paralisia de membros. Para nós biólogos, essa cisticercose acaba sendo um tiro no próprio pé da espécie da tênia, porque ela não consegue continuar o ciclo de vida dela de reprodução. A partir do momento que o ovo se aloja dentro do corpo humano e forma um cisticerco, ele não é transmitido para nenhum outro animal. Logo, essa larva que está se desenvolvendo dentro do ser humano acaba não chegando à sua fase de maturação sexual, não gerando novos indivíduos. Mas o que eu posso fazer para me prevenir de ter tanto teníase quanto cisticercose? As medidas de prevenção para essas duas doenças, para evitar o contágio tanto de teníase quanto de cisticercose, é fácil e prático. É só fazer a ingestão de alimentos bem higienizados, ingestão de água tratada e saneamento básico. E agora que você aprendeu um pouquinho mais sobre teníase e cisticercose, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e esperar por mais aulas nessa quarentena. Ah, se ficou com alguma dúvida, deixa a dúvida nos comentários que eu respondo. Até a próxima!